Abra, por favor, a sua Bíblia num livro que você lê muito pouco, muito pouco. Você pode dizer até que leu um livro inteiro da Bíblia essa semana, porque nós vamos ler todo o livro. Todo o livro. Terceira Epístola de João. Só tem um capítulo, fiquem tranquilos. São apenas 15 versículos. E como tenho compartilhado com os irmãos aqui essas duas mensagens, eu quero destacar que Deus não precisa de pessoas extraordinárias para fazer um trabalho extraordinário e incrível. Não precisa. Deus usa pessoas, que eu falei para vocês no domingo passado, ordinárias. O Léo não estava aqui, Léo, mas eu falei da minha época de caserna, de quartel, que eu ficava muito revoltado. Tem muito tempo isso, né? Que o sargento falava assim, ordinário, macho, eu me sentia péssimo. Mas era o passo que era ordinário, né? Aquela estava em ordem lá. Então, às vezes, a gente se sente um ordinário como o passo. Mas o ordinário é que está em ordem, tem ali uma sequência. E algumas vezes a gente procura milagres. E a gente sempre acha que os milagres, as coisas extraordinárias estão nas pessoas grandiosas, como Moisés, um Abraão, não é? Como a Maria, a mãe de Jesus. E a gente se sente tão pequenininho, né? Apesar de estarmos nessa sociedade das celebridades. Então eu chamei de... Deus procura muito mais um coração com sinceridade do que da celebridade. Quanto mais destacado, célebre você for, mais nariz em pé você vai ser, mais dificuldade você vai ter para encontrar um Deus que procura corações frágeis, sensíveis, sinceros. Então, domingo passado eu destaquei alguns personagens que ficam à margem, como o servo de Abraão, na parte da manhã, e na parte da noite, aqueles dois extraordinários servos de Deus, Jeoseba e Joiada, que salvaram Joás, o rei Joás, e preservaram a promessa de Deus. Hoje, quero mostrar e compartilhar com vocês a vida de Gaio. Tem gente que já ouviu falar, mas nem sabia que um livro inteiro da Bíblia foi escrito e endereçado a esse tal Gaio. Então, quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta e pense comigo nesse personagem extraordinário que é Gaio. E esse personagem é fácil da gente entender. Quem aqui não viajou? E aí, na hora que volta para casa, as pessoas, logo que você chega em casa, as pessoas perguntam, como foi a viagem? E aí, tudo bem? Meu sobrinho casou há pouco tempo e logo que ele voltou da lua de mel, ficou aquele pessoal assim olhando, será que eles vão estar rindo, vão estar, sabe, bicudos e tal? Aí quando viram um casalzinho rindo à toa, a garota vermelha, com o rosto vermelho, falou, foi tudo bem, né? A gente gosta de fazer isso. Ontem, quando o Mateus e Natália chegaram lá em casa, para lanchar depois do Lava Jato, um reclamando, estou cansado, e o outro também estou cansado. Falei, e aí, como é que foi o Lava Jato? Foi super legal, dá uma alegria, não é? Quando você recebe uma pessoa que estava longe, e você percebe o quanto isso é agradável, né? Quantos aqui têm filhos que estão longe, ou parentes distantes, que ficam ansiosos para ter uma notícia, mesmo no mundo com conexões tão rápidas, as coisas tão imediatas, a gente gosta de receber essas notícias. E essa carta foi endereçada a uma pessoa que na época não tinha internet, esse negócio de WhatsApp, né, de Facebook e tudo mais. Então, o evangelista João recebe a visita de alguns e essas pessoas prestam o relatório do que estava acontecendo na igreja, numa das igrejas geridas, administradas por João. A gente pensa que isso era só com Paulo, mas existiam comunidades separadas ali. Tinha igreja com jeitão de Paulo, tinha igreja com jeitão de João,
Tinha igreja com jeitão de Pedro, é verdade. Vocês imaginem a igreja com o jeitão de Paulo, só falava da graça, né? Aceitava gentios e tudo mais. A igreja com o jeitão de Pedro, eu não sei nem como é que era, o negócio devia ser meio complicado. Mas Pedro foi transformado pelo Espírito Santo e mudou muito o jeito de ser. Mas o João é chamado de o apóstolo do amor. E você vê isso com clareza nos textos que levam o nome de João. E o que nós vamos fazer agora é uma fofoquinha evangélica. Porque essa carta não foi escrita para você e nem para mim. Essa carta foi escrita para Gaio. Você está lendo correspondência dos outros, você percebe isso, não? Sinto muito falar isso para vocês, mas está escrito aqui que a carta foi endereçada a Gaio, por João. E eu e você, que não conhecemos nem Gaio nem João, lemos a carta que foi escrita. Mas é porque o que foi escrito para Gaio serve para a gente. Foi inspirado pelo Espírito Santo. A igreja primitiva entendeu assim, que nós podemos aprender com a experiência de João, de Gaio, de Demétrio e de Diótrefes. Que coisa interessante. 15 versículos apenas. E a carta termina João dizendo assim, eu não quero falar mais não quero escrever mais não, eu quero é falar com vocês cara a cara, quero é falar com vocês pessoalmente. Porque o meu desejo é esse. Alguém já deve ter até acabado de ler a carta enquanto eu estava falando essas coisas, né? Que bom. Pelo menos assim você lê sua Bíblia. Isso aí serve para a gente ler mesmo. Então eu queria destacar com você que igreja é feita de gente diferente. Guarda isso. Se você só guardar isso, eu estou feliz. Você quer ter certeza disso? Olha aí no banco, aí, olha em volta. Vê se tem alguém que parece com você aí. Aí você vai procurar os mais bonitos, é claro, né? É assim que a gente faz. Igreja é feita de gente, e gente é sempre diferente. Nós não somos parecidos em nossa aparência, nós não somos parecidos no nosso jeito de ser, nós não somos parecidos em nossos temperamentos, mas Deus age em todos, conforme a necessidade de cada um. E eu gosto de perceber essas coisas. É interessante quando a gente canta uma música de louvor, de alegria, tem gente que só volta a pular assim, porque a pessoa é desse jeito, não é? Ela se identifica tanto com isso, e tem gente que fica assim, segura meu braço, me segura Jesus, né? Sabe aquele negócio assim, para manter a linha, para ficar comportado. Tem gente que quando você coloca uma música de contrição, a pessoa chora, assim, se derrama mesmo. Tem gente que fala que quer me derramar, quer se jogar no chão e tal, arrancar os cabelos, essas coisas assim. Porque nós somos diferentes. E eu queria que você guardasse isso com muito carinho. A igreja é feita de gente. E gente que está sendo trabalhada pelo Senhor. Gente que é muito diferente. Pode passar uma imagem aí, depois eu cito o texto. Aí eu faço um exercício com você, agora de manhã. Estou na minha classe não, mas eu gosto de fazer essas coisas. Qual dessas figuras é diferente de todas as outras aí? Pensa aí, olha as figuras aí. Que figura que você escolhe? Ah, ok, teve gente que escolheu a figura C. Olha que interessante, a figura C ali, ela é uma figura assimétrica, é a única assimétrica das outras, não é? É verdade, quem escolheu a figura C está certo. Alguém escolheu outra? A B, olha que interessante, a figura B também é diferente de todas as outras, porque é a única que tem só retas, não é? É a única que só tem retas ali, não é? Alguém escolheu outra figura, além de C e B? Ah, a figura A, alguém falou a figura A. Quem escolheu a figura A também está certo, porque é a única que não tem nenhuma ruptura na sua forma. Não há ruptura na figura A. Que coisa interessante. Alguém escolheu a figura D, pensou na figura D pelo menos? Ah, ok, Nádia. Teve gente que escolheu a figura D. Também a figura é diferente de todas as outras, porque é a única que tem curvas e retas. Uma curva e uma reta.
Então, é óbvio, todas as figuras são diferentes, mas todas elas estão ali, e todas elas têm formas geométricas, não é verdade? Todas elas estão registradas numa mancha negra sobre um fundo branco, não é verdade? Igreja é feita de gente assim, por isso que você tem que ter cuidado com a bolsa que você deixa no banco. Porque tem gente transformada que vai olhar aquela bolsa e não vai nem enxergar. E tem gente que está sendo mudada que vai olhar aquela bolsa e o velho homem vai mexer com ele. É por isso que a gente às vezes quer fugir da igreja, porque as pessoas a gente coloca um formato e acha que todo mundo que é crente age assim. Sabe? Teve uma época que para pregar tinha que usar gravata. Eu passei por um sufoco danado com isso, quando era um pouco mais jovem, lá com 18, 19 anos. Fui pregar numa igreja só de blazer, de camisa, e aí o pastor no gabinete falou assim: o irmão não está preparado. Como assim não estou preparado? Aí foi lá, pegou uma gravata daquela, coisa de antigamente, Mário Fofoca, alguém lembra disso? Eu senti a pessoa mais ridícula do mundo, mas aí eu já estava preparado com aquela gravata bem larga assim. Aí hoje de manhã eu fui botar o sapatênis, a minha esposa falou: não, você vai no puto, bota o sapato aí. Eu falei: ai meu Deus do céu, tá certo, vamos colocar o sapato. Porque nós criamos formatações e achamos que as pessoas se encaixam nelas. E olha, isso foi uma briga tremenda para a igreja primitiva, para entender que Deus usa pessoas diferentes, de formas diferentes, em momentos diferentes, para o objetivo comum, abençoar a todos os santos. Pode passar mais uma. Então, vocês vão ver ali vários... Pode passar mais uma, por favor. Ok, não é bem essa não, é a que tem os dedinhos lá. Mas deixa aí, pode ser essa. Oh, muito obrigado, olha que simpático. Então, você já entendeu, né? Que as pessoas são diferentes, elas vão se manifestar de formas diferentes, vão falar de forma diferente. E eu gosto muito quando eu vou às aulas e eu fico comparando os professores, né? Tem professor que dá soco na mesa, faz um show danado, e eu gosto, eu fico animado, eu faço caricatura do cidadão, e eu me divirto com gente assim. E tem gente que fala assim numa calma, fica sentado, passa um conteúdo muito interessante, mas é o jeito da pessoa, né? E a gente quer a coisa dinâmica, e os outros falam assim: a professora boa é a professora tal, e eu durmo na aula da professora tal. É muito interessante isso, como as coisas funcionam. Pode passar mais um. Você já entendeu, depois disso você já entendeu, e eu quero destacar então, Gaio e Diótrefes. O que estava acontecendo? João, abra lá, deixa a sua Bíblia, já está aberta, não é? João recebe notícias de Gaio. Vejam que a carta é escrita, versículo 1, a carta é escrita e endereçada a Gaio, presbítero, ou seja, João, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Isso é coisa de João, né? O apóstolo do amor. Amado, acima de tudo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você já ouviu várias vezes o pastor Novaes citar esse versículo aqui, dia dos aniversariantes, é a história de João, a relação de João e Gaio. Versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, olha o que eu falei para vocês, vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, com letra maiúscula, por causa de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Até aí ele fala de Gaio.
depois ele começa a citar Diótrefes e um pedacinho fala de Demétrio. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Poderoso esse tal de Diótrefes, né? Percebe a diferença de um e de outro aí? Os dois estavam na igreja. Os dois eram líderes da igreja, que era ministrada e administrada por João, o apóstolo do amor. Só que um é Gaio e o outro é outro, Diótrefes. Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Isso tem tudo a ver com a primeira carta de João, que fala exatamente sobre isso, que quem ama a Deus também ame o seu irmão. Está lá, na primeira carta de João. Quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho. Ele não conhecia muito, parece que ele não conhecia muito bem Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. E aí ele já termina a carta, olha só, estamos lendo um livro inteiro da Bíblia. Depois eu sei que vai ter gente falando, pastor Hudson ficou lendo um livro inteiro da Bíblia. Pode falar, não tem problema. Fala que é a terceira epístola de João. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Paz seja contigo. Os amigos saúdam. Saúde aos amigos, nome por nome. Ok, então você já entendeu quem é Gaio e quem é Diótrefes. Passa mais uma, por favor. Esse é o Diótrefes, que está na contramão do Gaio. Os dois estão na mesma igreja. E vamos tentar ver, então, o que é que João recomenda a Gaio, que a gente pode tomar como verdade para a nossa vida hoje. Pode ir mais um, por favor. Vai de novo. Primeira coisa que João fala é cuide da sua saúde. Tem muito crente aqui relaxado com saúde. Há quanto tempo você não vai procurar um médico? Você não esperava ouvir isso na igreja, né? Pois ouça. A Bíblia diz que nós somos mordomos também do nosso corpo. Então tem gente orando aí, quando está com a receita lá e não toma o remédio que deve ser tomado. Então eu aprendo com João, que recomenda a Gaio, cuide da sua saúde. Se a sua cabeça está boa, cuide do seu corpo, porque corpo e mente estão juntas. Se o seu corpo está mal, sua vida vai estar mal. Então, há quanto tempo você não vai ao médico? Há quanto tempo você sabe que deve fazer exercício físico e não faz? Isso é relaxamento. E crente não deveria, pelo menos, ser relaxado. Eu quero ficar aqui atrás para esconder minha barriga. A mensagem é muito clara para João. De João para Gaio. A gente precisa aprender a se amar. Porque Cristo nos amou. E quer fazer de você, independente do temperamento que você tenha, da história que você traz até aqui, quer fazer de você a melhor versão que você pode ser de você mesmo. Isso é sério, gente. Pode parecer que eu esteja brincando, mas não é brincadeira. Tem muito crente mais místico do que crente de verdade. Que acha a hora que melhora. É claro que melhora, mas a oração faz a gente agir. Sempre faz a gente agir. A oração termina com ação, ela não é passiva. Quanto mais você ora pela pessoa, mais incomodado você fica para ter contato com essa pessoa, para falar com essa pessoa, para ter notícia dessa pessoa. Tem gente que bate no seu ombro e fala, estou orando por você, irmão, não sabe nem teu nome. Mas pode ser que ele esteja orando.
Se ele estiver orando, ele vai voltar a falar, e aí, resolveu o problema? Está tudo beleza? Porque ele está incomodado com aquilo. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso cuidar da minha saúde. Cuide de sua saúde em todas as dimensões dela. E isso eu acho extraordinário. Tem gente que fala assim, entrega o dízimo para ser abençoado. E às vezes não entrega porque é desorganizado. Então isso é lindo, porque a primeira coisa quando você pensar, vou entregar meus dízimos. Aí eu tenho que pensar, dízimo é 10%, eu tenho que fazer conta. Ora, se eu separo 10%, o que eu faço com os outros 90%? Então você faz planejamento. Você percebe? Quando Deus penetra na sua vida, o que era caos se transforma em cosmos, em beleza, em coisa bonita. Bendito dia da beleza. Não é? Tem gente que é relaxado. Toma um banhozinho de vez em quando, irmão. Tenha misericórdia de quem está do seu lado. Uma frase que eu aprendi logo, coisa de pobre, né? Minha avó falava assim, eu sou pobre, mas sou limpinha. Crente é limpinho. Crente também não tem que ficar escondendo as coisas debaixo da gaveta. Não pode ver isso, não pode ver aquilo. Pode ver, meu amigo. E Deus está fazendo a obra em nós. Então, às vezes, um dos testemunhos mais bonitos que nós vimos no ano passado aqui, foi o testemunho lá do trabalho que está sendo feito com as mulheres em processo de restauração lá, os viciados. Que coisa extraordinária você pensar que era uma pessoa destruída, o evangelho chegou e a pessoa começa a se reconstruir, se refazer. Tem gente educada na igreja que é um bagaço de gente. Aí fala, é porque eu tenho que ser humilde. Humilde, que história é essa? Você tem que ser humilde sim, mas você tem que se valorizar porque Cristo morreu por você. Do jeito que você é. E Ele pode usar você do jeito que você é. Ele fez isso com Pedro, foi transformando Pedro, mas precisava do cara igual Pedro. Ele fez isso com Paulo. Marrento toda a vida, baixa a sua bolinha. Até que Paulo cai e fala lá, quem é Senhor? Então você reconhece que sou eu, Senhor, né? E Jesus fala com Paulo, é duro para você ficar enfrentando quem é mais forte do que você. E Deus faz uma mudança na vida de Paulo. Às vezes a gente tem alguém igual o Barnabé, um cara manso, um cara bom de papo, bom de relacionamento, mas que mexeu com a pessoa que estava do seu lado, seu sobrinho lá, João Marcos, e aí a Bíblia diz que não foi pequena a desavença entre Barnabé, manso toda a vida. Vocês conhecem gente assim, né? Que é mansa, deixa ele explodir para tu ver. Lá engoliu o grandão. E Barnabé e Paulo se separam. Depois, lá na frente, eles se unem. Paulo aceita João Marcos novamente. Nós somos diferentes, mas Deus quer agir em cada um no processo. Vamos ver lá se é assim mesmo. Pode passar mais um. Olha aí o que diz 3 João capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Versículo 2. Amado, olhe para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Quem é que diz que você separa corpo e alma? Somos um todo. Não é assim? Quando a gente vai para um lugar, uma casa bem limpinha, a gente se sente bem, né? A gente se sente feliz. E eu percebo logo quando minha cabeça está muito agitada. Essa semana, fui olhar minha mesa de trabalho. Eu olhei e falei, que bagunça. Porque minha cabeça estava daquele jeito, igualzinho a minha mesa. Tem gente que tem uma mesa de trabalho limpinha, e aliás eu tive que fazer um desenho sobre procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para depois. E aí o autor do livro falava, faz uma charge aí. Eu falei,
Você deu corda, agora vai ter que aguentar. Então, fiz um desenho de um cara com a mesa limpinha, e atrás um monte de armário escrito para amanhã, para depois, qualquer hora, um dia. Tem gente assim, que eu falei isso, aí vai falar assim, não, a minha mesa de trabalho, minhas coisas estão limpinhas, só não abre aquela gaveta, não abre aqueles projetos que você nunca tira da gaveta. Gente igual a mim, coloca em cima da mesa, como quem diz, resolve meu problema. Porque nós somos diferentes. Mas nós precisamos administrar essas dádivas, esse jeito nosso de ser. Cuida da sua saúde, cuida da sua alma, porque ela teve um preço muito alto, muito alto. Que tal você aproveitar esse feriado aí e definir suas prioridades e arrumar aquela bagunça daquele cantinho que só você sabe, né? Que você sempre deixou assim, não, ano que vem eu arrumo. Já vamos para o mês de março, estamos no final de fevereiro. E você prometeu que ia fazer dieta, que ia fazer exercício, né? Nós somos assim, é coisa de gente. Pode passar mais um, por favor. Sabe outra coisa que eu aprendo com a recomendação do querido apóstolo do amor de João para Gaio? Ele fala, continue, persevere, insista. A gente desiste fácil. A gente desanima logo. Deus não quis. Leia direito sua Bíblia. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, e Abraão ficou andando, você vai ser um pai de uma grande nação, e Abraão foi lá até chegar uma hora que falou, eu vou ter que dar um jeitinho, porque Deus não deu jeito. Abraão, nosso pai da fé. E aí arrumou Eliezer lá, já sei, eu vou ser o pai da fé, eu não tenho filho, eu vou adotar esse aqui. E Deus falou, nada disso, meu projeto não é assim, está demorando, Senhor. E Deus fala, não, eu tenho um projeto, caminha e espera. E Abraão continuou caminhando, continuou esperando, e você sabe da história que nasce Isaac. Quem é que disse que você que Deus é sua conexão de internet, que tem que ser online, full time, on time, assim, clicou, aconteceu, hora que melhora, hora que começa a melhorar, mas tem que ter ali uma persistência, tem que engolir os sapinhos de vez em quando, para você amadurecer. E a gente está na sociedade, na geração do mimimi, né? Fez uma coisinha, fez outra coisa, é só mimimi o tempo inteiro. Tudo tem que acontecer na hora que quer, e a gente não cria resiliência, não cria casca. Você nunca fala não, nunca recebe um não. Quando recebe não, faz biquinho. Deus não está me ouvindo. Deus está aperfeiçoando você, então insista. Você fala, vou para a escola dominical. Aí você vem um domingo e fala, não, legal e tal, esse professor. Então fala, professor chato, vai para outro, amigo. Tem um monte de classe. Para quem não quer fazer, tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Você fala, vou ler a Bíblia, aí o pastor faz um roteiro, e aí tem reflexão no site da igreja, aí você promete tudo e fala, tenta até fazer barganha com Deus, Senhor, eu vou te servir, para o Senhor me abençoar. Não é assim que funciona, mas como é que você vai descobrir? Começa a servir de verdade, que aí você vai aprender que a coisa não funciona assim. Nós somos diferentes, mas essas verdades valem para qualquer pessoa, você percebe? Cuida da sua saúde, organize sua vida, priorize o que é prioritário, defina o que é importante para você, e tenha disciplina. Quantas vezes, eu escrevi para mim isso aqui, quantas vezes você começou alguma coisa e não terminou? Você é procrastinador, você deixa para depois as coisas que você tem que fazer? Daqui a pouco eu faço, depois.
Anote na sua agenda, registre, bote o campainha no seu celular, faz qualquer coisa, mas dá um jeito nessa bagunça. Então, cuide de sua saúde e persevere, continue, insista. Acho que Deus tem planos para a gente muito maiores do que a gente imagina. E que satisfação quando a gente olha para trás e fala: Senhor, o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. Apesar disso, apesar desse jeito nosso preguiçoso de ser, né? Gente, EBD é um estímulo para o estudo bíblico. Você não sabe o que vai fazer? Vai para a classe, escola dominical. Ou então, quando o pastor aqui for fazer série de sermões, que tal você pegar o texto e falar: vou ler tudo sobre esse texto. Eu estou falando para você de Gaio, será que tem outra citação na Bíblia de Gaio? Não vou te dizer não, vai procurar. Vai procurar. Tomara que você não encontre. Porque aí pelo menos você vai gastar um tempo fazendo isso. Quase que eu falo logo que você não vai encontrar. Agora já falei. São múltiplas inteligências, mas é múltipla a graça de Deus, que alcança cada um de nós. Finalmente, bota o versículo que fundamenta isso. Vai lá. Olha aí, vê se faz sentido para você. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Está fazendo. Ele está fazendo. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. E que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Claro que Deus age, mas algumas vezes age através de nossas mãos, e graças a Deus por isso. Muito obrigado, é o que eu falo para Deus quando Ele me insere no projeto dEle. Continue, persevere, insista. Ele não fez propaganda. As pessoas que foram visitar João que falaram: olha, Gaio é nota 10. Ele não precisa de você presente, mas ele abençoa as pessoas que não têm onde ficar. Ele acolhe as pessoas. Ao contrário do que acontece com o outro lá, o Demétrio, que queria estar bem na igreja, queria ser o poderoso, mandar em todo mundo, mas no fundo, no dia a dia, não vamos ver, era uma pessoa difícil de acesso. Esse Gaio é um cara nota 10. Finalmente, agora sim, pode passar mais um. Quem tem fé faz, sempre é assim. Tem dúvida disso? Qual é o texto máximo dos heróis da fé? Quem sabe? Já sabe, Hebreus capítulo 11. Se você for olhar Hebreus capítulo 11, está falando: pela fé fez isso, pela fé fez aquilo. Quem tem fé faz as coisas, não é discurso, é vida. A fé não é um discurso, é um jeito de viver. A fé aparece na prática, aparece nos relacionamentos, aparece na ebulição do grupo ali, na arena do grupo, onde tem ação, onde tem movimento, onde tem deslocamento. Ali aparece a fé, porque é ali que tem o choque, ali é que tem o confronto, é em casa, é nos seus relacionamentos, é que a sua fé vai começar a aparecer. É na hora da dificuldade, é na hora da superação. Então, cuide de sua saúde, se ame, aprenda, e isso é difícil. Há um tempo atrás, as meninas estavam colocando lá no Facebook sobre autoestima, cada foto sensacional, assim, selfies extraordinários. Algumas eu olhei e falei assim: essa aí tem uma autoestima elevada mesmo. Essa aí, isso é maquiagem, está cima de mim. Porque você conhece a pessoa, você fala: cumpriu uma tarefa no Facebook. Porque desenvolver autoestima não é fácil, não. Difícil, quando o tempo vai passando, então, é mais complicado ainda. Você fica com a imagem. Eu sou teimoso, eu persisto. E aí eu compro a bola para ser escolhido na hora de jogar futebol, porque o dono da bola sempre tem vaga, né?
Então comprei a bola, levei para o futebol ontem e falei assim, me coloca no time. Vai pro gol. Aí é sempre o lugar que me sobra. Aí fui pro gol lá. E gosto de brincar naquele espaço lá. Que aí eu me controlo mais. Porque quando eu estou no campo, pescoço para baixo tudo é canela, né? O cara que não sabe jogar é assim. Então eu agrido os outros e tal, e sozinho. Só que antigamente eu fazia isso e chegava em casa rindo. Agora eu chego em casa atrás de Dorflex. Não é fácil isso não, e falar isso é mais difícil ainda. Mas por que isso? Porque eu não fazia exercício durante a semana. Não é só uma questão de idade. É uma questão de administração. Claro que a idade pesa também. Queridos, eu acredito que a Bíblia é o registro da revelação divina. E esse livro foi escrito não para que a gente saiba um monte de histórias legais. É para que a nossa vida tenha sentido. E eu não canso de falar da experiência que foi tão marcante para mim na minha infância, foi a conversão do meu avô. Meu avô tocava violão no barzinho. E não sabia ler. Aprendeu a ler, porque para ser diácono tinha que saber ler. Ele tocava o violão no barzinho e ficou um tempo imenso sem mexer naquele violão. Porque ele achava que aquele violão era para tocar no bar lá. E aí o pastor visitou a casa do meu avô e falou assim, se você consagrar, vamos orar, vamos consagrar esse violão a Deus. E isso aconteceu. E meu avô começou a ir, tudo que é culto, com o violãozinho dele, tocando lá as músicas para o Senhor. O que ele sabia fazer era tocar o violão. E foi o período mais feliz que eu vi do meu avô. Foi quando ele voltou a tocar o violão dele, para o louvor de Deus. Então Deus pode usar você como instrumento dele. Eu tinha lá uns 5 anos quando isso aconteceu. E eu lembro de pouquíssima coisa na minha infância, mas isso eu não esqueço. Era meu avô que me levava para o primeiro curso de desenho que eu fiz, lá no Museu Nacional de Belas Artes. Um dia ele chegou um pouquinho mais tarde, e eu já me sentia molecote, e a gente andava dali da Rio Branco até a Central do Brasil para pegar o trem, para ir para casa. E eu fazia isso com meu avô. Como meu avô não chegava, o museu começou a fechar, eu aqui, eu falei, vou sozinho. E aí comecei a atravessar a Avenida Rio Branco, sem o meu avô. Quando eu cheguei do outro lado, ali perto do Teatro Municipal, sabe criança perdida, né? Tudo era grande demais, eu não tinha meu avô. Comecei a chorar, eu não esqueço disso. E uma mão no meu ombro falou assim, menino, você vai para onde? Era o meu avô. Deixou atravessar a rua, ficar apavorado para falar, eu estou com você. Não faça mais isso. Vocês entendem como eu enxergo Deus? Eu enxergo Deus como o velho Aníbal, era o nome do meu avô. Que às vezes eu quero fazer as coisas sozinho, mas eu me sinto perdido, ele bate no meu ombro e fala, estou com você. E eu vou te ajudar. Ter fé é ter uma experiência prática com esse Deus que está conosco em todos os momentos.